Oi, Val, Bem, tudo bom? Tudo tudo ótimo. joinha? Somos nós. Estamos aqui. Eu e o Val, quando a gente se conheceu via Instagram também, né? Que foram mensagens trocadas, um admirando o trabalho do outro. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi na história dele, ele ter começado a dança com 18 anos, né? Para quem sabe alguma coisa de dança, o bailarino normalmente começa quando é pequeno, né? Bem pequeno, né? E em alguns casos lá para 7, 8 anos, mais de 18, isso é uma coisa assim bem fora, né, da curva, e depois você se profissionalizar e viver da dança, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso, Val. Na verdade, eu iniciei praticamente com 18 anos. Eu tinha, foi nos últimos meses de 17 anos para 18, né, para completar 18, e que eu comecei a dançar. Porque assim, a minha família em si já dança coisas naturais, porque eu acho que todo brasileiro tem um gingado e acaba dançando um pouco É. na vida, né, do modo geral, né? A gente dança em várias situações. Mas a dança artística eu comecei dançando no final dos 17 anos para os 18, que foi um projeto na minha escola pública, né, que incentivava os alunos a fazer algum tipo de arte. E nesse período eu já participava de algumas coisas relacionadas à arte na escola, como pintar e desenhar. Você morava em Mato Grosso, né? Isso, o nome da cidade é Rondonópolis, que é o interior do Mato Uhum. Grosso. É uma região que trabalha com agronegócio. Eu acredito assim que a cultura não demorou a chegar, né? Então as escolas começaram a desenvolver projetos sociais que atendesse essa parte cultural, né? Tentando incentivar os alunos a fazer algo cultural, né? Uhum. Porque não Qualquer era parte de comum. arte, né? Isso mesmo. Aí, nessa mesma cidade, Rondonópolis, um grupo de pessoas desenvolveu um festival de dança, que esse festival de dança se tornou reconhecido nacionalmente, que era o Festival de Dança no Mato Grosso, né? Que mais depois ele virou uma seletiva para o Paço de Artes. E nesse festival tinha competição, um dia de competição só entre as escolas. Então, eu participei um ano ensaiando com a minha escola e com os outros colegas. Assim, é uma dança livre, não tinha um padrão a se seguir, não era nem balé, não era Uhum. contemporâneo, era algo livre, né? Que Uhum. falasse, que usasse temas brasileiros, né, músicas brasileiras e contasse alguma história dentro da dança. E assim fomos, nós fomos para esse festival um ano ensaiando e até então eu dançava o quê? 2 ou 3 vezes por semana, que era o tempo que a gente tinha na escola para fazer alguma coisa relacionada à dança, né? Aí chegou o tão sonhado dia, que era pisar num palco profissional, né? E encontrar Inesquecível, outros, né? incrível, encontrar É. outros bailarinos do mesmo nível, bailarinos é, já profissionais e famosos, né? Porque como o festival era assim, bastante grande e conhecido, a organização era impecável, levava os jurados, os melhores jurados do país, que na época tinha Toshi Kobayashi, tinha Ricardo Shepard, pessoas influentes na dança. Carlinhos Uhum. Jesus, a companhia do Balé Bolshoi. Então, tinha gente com nome, né? Que foi levado para esse festival, né? E para avaliar essas pessoas e até para fazer apresentações especiais nesse período que eles estavam lá. Que o festival, se não me engano, durava mais ou menos uma semana. Cada dia tinha um estilo diferente de Uhum. competição e níveis diferentes, né? E no mesmo tempo havia cursos com esses professores famosos e tudo mais. Então foi que eu competi nesse festival e o nosso grupo ganhou o primeiro lugar. A Ah, escola que eu estudava, onde eu comecei a dançar, que era a escola regular, ganhou o prêmio de primeiro lugar, né? E na época eu acho que tinha uma quantia em dinheiro, mas o que interessava pra gente era o troféu, que a gente uhum. trabalhava duro, sem estrutura, e nós conseguimos, né? Aí depois que eu me apresentei nesse festival, eu não fiz nenhum curso, eu assisti coisas de outras cidades que iam para lá, assisti os bailarinos profissionais. Então aquilo abriu uma janela, assim, sabe? Eu senti que aquilo era para mim, por mais que eu não soubesse como eu ia chegar ali, eu senti que eu estava no meu lugar, porque eu vim de uma família muito humilde do interior do Mato Grosso, né? Então, quando eu falo humilde, é humilde mesmo. A gente não tinha condições
eu não tinha passagem para ir para o balé, por exemplo. Eu dançava na escola porque era próximo da minha casa, eu caminhava meia hora e chegava na escola. Mas assim, não tinha condições, falasse assim, ai Val, você vai ter que pagar por mês sua passagem para você ir para o balé em um outro lugar. Eu não tinha condições para fazer isso. Passou um tempo depois desse festival, né, para não atropelar a história, e eu ganhei uma bolsa de estudos na Academia Líder de Artes, que é a melhor academia de dança da minha cidade. Né? A Academia Líder de Artes foi onde eu tive os meus primeiros professores, os primeiros profissionais que me direcionaram para a dança no mundo, sabe? E aí você aí começou a fazer o balé clássico. Aí foi onde realmente eu comecei a fazer o balé clássico. Foi nos últimos meses, que foi já 18 anos que eu já estava fazendo o balé clássico, que foi nessa academia Líder de Artes, né? Eu nunca tinha entrado numa escola de balé, eu nunca tinha visto espelho, barra e o piso. Nossa. E eu fiquei assim... É um mundo novo, né? Era um mundo novo, assim, como se eu tivesse passado a porta de Nárnia e estivesse num mundo encantado. Mágico, né? encantado Mágico. mesmo. E eu via todo mundo fazendo os movimentos, eu achava muito incrível, mas eu me sentia desengonçado, né? Porque 1,80 m de altura, nunca tinha feito uma dança, mas eu queria, sabe? Eu tava ali. Eu me lembro que a primeira aula foi uma aula assim, meio que um balé com alongamento. E eu não tinha nada, assim. Eu tava com uma bermuda simples, uma camiseta e tava com os pés descalços. Não tinha nem condições para comprar o uniforme. E aí foi que eu comecei, foi a minha primeira aula. Eu me senti meio desengonçado, mas eu falei, uau, tipo, eu quero ser melhor. Eu quero conseguir ir além, né? E ao mesmo tempo que a arte me dava esse refúgio, porque era um tempo, 18 anos naquela época, alguns anos atrás, né? Porque mês que vem eu já faço 29, há algum tempo atrás, 18 anos, a pessoa não era tão inteligente, não tinha acesso à internet, eu não tinha um telefone, então eu não tinha o que eu tenho hoje, que é fácil hoje, sabe? Entrar em contato e ver vídeos de pessoas, de bailarinos, de artistas famosos, né? Então eu não tinha essa visão, porque também às vezes a nossa TV é um pouco pobre desse estilo de dança, ou pode Sim, ser balé. muito. Então às vezes eu assistia alguma coisa na sessão da tarde, né? Que eu acho que todo mundo conhece, ou algum programa no SBT de talentos. Então foi mais ou menos assim, sabe? E a Academia Líder de Artes me deu um apoio enorme, sabe? A Sara Jane, que foi a minha primeira professora, eu via que ela queria me ajudar, sabe? E ela sabia que eu não tinha condições. Então, ela dava tudo que ela podia, sabe? Eu, às vezes, almoçava na casa dela, que ela mora na academia. Então, ela me ensinou, ela me preparou, né, os primeiros passos para dança. Aí, nessa academia, funcionava um projeto que era uma fundação chamada Fundação André e Lúcia Maggi, que na época era a fundação da família do governador do Mato Grosso. Então não tinha nada a ver com o governador, mas a irmã dele, Fátima Maggi, que era uma pessoa influente e ama balé, ela viajou para Joinville e viu o projeto da Escola do Teatro Bolshoi e quis criar um mini projeto parecido em Rondonópolis. Então, que maravilha, né? Ela veio com essa ideia em mente depois que ela viu, né? Porque viajou para Joinville e viu que a cidade tinha mais estrutura, tinha teatro, tinha a Escola do Teatro Bolshoi. Então, ela ficou ainda mais encantada, né? Que ela, como costuma viajar o mundo inteiro, via apresentações de diversas companhias. E sonhou em dar essa oportunidade para as pessoas que não tinham essa condição, que era nós, né? As pessoas do extremo do Brasil que não tinha acesso a um teatro, alguma coisa. Então ela criou, junto com essa fundação, um projeto que apoiava esses bailarinos. Mas como não tem estrutura, tudo custava muito, né? Então ela tinha que colocar um número restrito de bailarinos. E nessa época era 15 bailarinos que participavam, né? E eu ficava vendo, né, a estrutura que eles recebiam,
os melhores uniformes, eles faziam cursos, viajavam para fazer exames da Royal Academy, que é um método de dança, né, de balé. E então eu ficava olhando eles assim, e não era uma inveja, mas era uma admiração por eles, sabe, por esse trabalho. E até então eu estava feliz, porque eu tinha minha bolsa, mas eu não tinha o que comer, e eu não tinha como levar para o balé para comer, porque eu ficava lá o dia inteiro, né? Eu entrava 1 e ia embora tipo 6 horas, 7 horas da noite. Então eu andava como 3 ou 4 horas para chegar da minha casa no lugar onde era a Academia Líder de Artes, que é do outro lado de Rondonópolis. Tipo, eu morava num ponto e eu tinha que atravessar a cidade caminhando para chegar até o local das aulas, né? Então, como eu passava o dia inteiro, eu precisava comer. Claro. E até por causa do esforço, né? O até esforço. por causa do esforço. É atleta, né? E assim, precisa se alimentar bem. Eu não sei como eu consegui ficar 1 mês fazendo isso, porque na maioria das vezes eu não tinha o que levar para comer. Às vezes eu conseguia encontrar uma fruta ou alguma coisa no caminho, porque o nosso Brasil é tão rico, né, de tudo. Nosso país é muito rico. Então, às vezes eu estava no caminho, eu achava uma manga, eu levava, ou achava uma goiaba, mas assim, eu poder comprar eu não podia. E nesse tempo, meus pais moravam na fazenda, me apoiavam, mas não tinha como mandar dinheiro, porque ou era para comer a comida regular em casa, ou pagava passagem e comprava alguma coisa para eu levar para o balé, né? Então eu fiquei 1 mês andando nesse trajeto, ida e volta, né? Aí chegou um tempo que eu falei, eu não aguento mais, eu já estava pesando 53 quilos, tipo, é muito magro para minha altura, né? Eu fazia muito esforço, né? E os treinos estavam cada vez mais intensos, porque assim, como não tem muito homem dançando, a professora precisava que eu ficasse bom para poder fazer padedês e ficar forte para fazer padedês com as meninas e até ir para competições, né? Então eu fazia de tudo, eu fazia academia, fazia aula de jazz, de dança de rua, tudo que aparecia que tinha na academia que eu podia fazer, eu estava fazendo. E aí chegou num momento que eu não estava conseguindo mais. Então eu cheguei em casa, fiz as minhas orações e falei, oh meu Deus, você precisa me dar uma luz. E você não comentou com ninguém? Não, eu fiquei com isso para mim porque como eu falei para você também e para algumas pessoas que me seguem no meu Instagram, sabe que eu pinto também, eu faço um trabalho artístico de pintura e desenho. Só que na época, como eu era muito novo, eu nunca fiz curso, eu só vou e faço o que eu consigo fazer. E nesse período eu estava pintando letreiros em lanchonetes, em porta de loja, fazendo placas, essas coisas. E eu ganhava algum dinheiro que eu podia comprar o que comer em casa, né? Porque eu morava só com meu irmão e com meu avô, que era aposentado. E os meus pais e os meus outros irmãos moravam na fazenda. Então não tinha esse contato, sabe? Não tinha telefone também para estar conversando. Mas o meu pai deixava bem claro para mim que ele queria que eu seguisse pintando, que ele via que o dinheiro era rápido, sabe? E que a dança estava me atrapalhando, porque eu levava um tempo maior, né? Era muita dedicação, um tempo do meu dia para me dedicar ao balé. E eu sei que ele brigou comigo, mas depois eu entendi que ele não entendia. Meu pai nunca foi à escola, então se eu não tinha acesso à arte, eu que estava indo à escola, imagina meu pai que não sabia escrever o nome dele, né? Então eu fiquei pensando assim, nossa, é complicada a situação. E aí ele começou a me pressionar para eu ir morar na fazenda, sabe? A primeira vez ele conseguiu me levar, então eu saí da dança antes, quando eu dançava na escola, parei e fui trabalhar, sabe? Roçar, capinar no mato, fazer plantação, mas é uma parte que eu gosto, mas não era, eu senti que não era para mim, eu não tinha nascido para aquilo. E aí chegou um dia, eu falei para ele que eu precisava voltar e que eu queria, de uma certa forma, aparecer para o mundo, mostrar minha arte, sabe? Dançando, ou pintando, ou aparecendo na TV, que eu não queria aparecer na TV como se eu tivesse roubado a padaria da esquina, um carro. Eu queria ser artista. Eu queria mostrar para as pessoas a minha arte. E aí, depois que eu falei isso, ele não me falou mais nada, nem que sim, nem que não. Eu voltei para a cidade, continuei lá estudando. E nesse período, na Academia Líder de Artes, uma pessoa desse projeto da fundação se mudou. Então, abriu uma vaga no tão sonhado projeto Balé da Fundação André e Lúcia Maggi. E aí foi quando
eu fiquei sabendo que a menina tinha mudado. Eu falei, meu Deus, será que esse é o sinal? Tipo, Uhum. essa é a Que você chance? tinha pedido. Isso que eu tinha pedido. É. Então eu fiquei esperando, sabe? Eu fiquei esperando, continuei esperando umas 2 semanas até que eles falaram, não, você tá velho, mas a Sara me contou que você é muito dedicado. Então a gente vai dar essa vaga para você. E quando eles conversaram comigo, eu falei, olha, vocês não vão se arrepender, eu vou dar o melhor que eu puder para conseguir, sabe? Dedicação, foco, né? Isso tudo Isso. faz parte dessas tuas conquistas todas, né? Se não Sim, tiver, não chega onde você tem o objetivo, né? é verdade. Queria saber se esse seu lado pintor, né, como você falou, que você tem telas lindas e tal, ele veio da escola também, desse projeto de artes, ou você já pintava antes? E eu sempre gostei de desenhar, sabe? A escola eu acho que me deu a estrutura que eles desenvolviam um projeto que a gente contava a história encenando ou pintando, sabe? Ou dançando. Uhum, E nisso deu a oportunidade de eu aprimorar um pouquinho mais o que eu já sabia, sabe? Porque uhum, eu não fiz curso nenhum. Então, em casa, eu desenhava com os meus irmãos no chão, ou desenhava uhum, na parede, mas assim, não tinha um caderno, uma tela para aham. desenhar. Quer dizer, é um Então, dom mesmo, né? É sim, um dom eu mesmo. nunca fiz nada em relação a isso, nenhum curso, né? E, e aí foi, tipo, eu fui pintando, professores ajudando, eu pintando na escola, ou mães de amigos, olha, Val, toma essa tela, Uhum, pinta isso aqui em casa, uhum, ou lê essa revista. E assim foi indo esse meu lado de aham, pintura, né? Eu desenvolvendo esse lado de, de pintor, né? Aí, voltando no balé, eu entrei nesse projeto, tive todo o apoio necessário para eu poder me tornar um bailarino profissional. Esse projeto foi assim, foi uma fada cavalinha de condão que liberou as aham. portas para mim e falou assim, olha, Val, toma. E eu abracei isso com todas as minhas forças, sabe? E tudo que eu pude, eu fiz. Uhum. Eu fiquei trabalhando com eles, né, ainda na Academia Líder de Artes, fazendo curso com muita gente que ia para lá, dar curso especificamente para esse grupo. Viajamos para dançar com outros bailarinos em São Paulo, num curso cubano que chamava Cubalé, que os professores Uhum. vinham de Cuba e davam esse curso em São Paulo, no Shopping Eldorado. E eu, com 1 ano de balé, fui para esse curso, tinha, sei lá, 300 bailarinos, imagina, era muita gente naquela época. E eu peguei um papel de destaque, eu era um dos demi-solistas, eu com 1 ano de balé. Então eu fiquei assim, gente, o que está acontecendo comigo? Eu acho que o universo está brincando comigo ou eu realmente É. estou sendo abençoado, sabe? E aí foi, eu fiz essa apresentação, fiquei 1 mês em São Paulo, depois eu comecei a fazer exames da Royal, aí eu fiz o exame profissional da Royal e tudo isso. Ia, viajava para os lugares, voltava para Rondonópolis, sabe? Abria uma janela, via outras pessoas, outras É. metodologias e depois voltava para nossa caixinha de Pandora, né? Que a gente não tinha muito o que fazer em Rondonópolis. Rondonópolis não tem teatro até hoje, né? E era uma luta constante para que construísse um teatro, mas Uhum. infelizmente isso não foi possível até agora. Quem sabe um dia, né, a gente mude, a gente consiga ganhar na loteria ou fique muito famoso para ter milhões de dólares como essas pessoas que a gente vê na TV. E eu gostaria de voltar e fazer um teatro nesse lugar que eu comecei. Uhum. Mas assim, foi incrível esse tempo em Rondonópolis. E aí veio uma notícia que a Escola do Teatro Bolshoi ia participar do nosso 10º festival e que ia ter uma audição para a escola. Aí todo mundo falando Bolshoi, Bolshoi. Ai, o que é Bolshoi? Aí alguém falou, é uma escola russa. Aí eu falei, meu Deus, é uma escola de balé russa. É a única escola fora da Rússia, né? É aqui no Isso é a Brasil, né? Em única Joinville. escola. Isso é a única escola É porque do às vezes Teatro as pessoas Bolshoi. não sabem, a gente fala porque a gente sabe, mas muita gente que está assistindo não sabe esses detalhes, né? Então explica um pouquinho sobre a escola Bolshoi. Isso, a escola do Teatro Bolshoi nesse ano completou 20 anos e é uma escola que fica na cidade de Joinville, em Santa Catarina,
E é uma escola que atende muitos bailarinos desde os 8 anos de idade e tem 8 anos para formação. É um curso regular, né? É um curso regular. É. Então, as crianças que estudam, que Reconhecido, conseguem tudo. passar nessa audição, que é muito difícil, elas têm de tudo, né? Ela tem estrutura, melhor estrutura para fazer aula, melhores profissionais, podemos dizer assim. É um conjunto de melhores coisas para se tornar um bailarino profissional, né? Foi um período que bailarinos solistas do Bolshoi da Rússia vieram para o Brasil para uma turnê e decidiram montar essa escola, né, em Joinville. Então foi anos de processo, eles entraram em harmonia com os políticos da região, né, e eles conseguiram esse espaço lá, que é o centro, que é um espaço em anexo para o centro de eventos Calhanse, e eles montaram essa escola que esse ano completou 20 anos. Então, é uma escola que depois que eu entrei nessa escola, eu vi quanto que eu fui abençoado, porque assim, foi uma das partes também que abriu as portas do mundo para mim. Porque assim, quando você entra nessa escola, você não aprende a ser só um bailarino profissional com técnica, você aprende a ser uma pessoa melhor. Você se torna mais sensível, você tem um apoio que você precisa e você consegue acreditar que, tipo, o Brasil ainda tem jeito, que eu acho que através da arte a gente pode mudar muita coisa no nosso país, sabe? Bom, voltando, aí depois que abriu esse parênteses para explicar o que é a escola Bolshoi, aí volta lá, que você aí, abriu a audição, né? E aí nós fizemos essa audição, logo depois que eles dançaram no festival. A minha professora, a Sara Jane Venâncio, ela não está assistindo, mas a Ariel, que está assistindo, é a filha dela e sabe que por isso que ela está me ajudando também a lembrar algumas datas. Ela participou de muitas dessas partes dessa nossa história, sabe? Ela tem muita coisa junto. Então, ela falou pra gente que a escola Bolshoi não ia passar pessoas maiores de idade. Então, no caso, eu não iria entrar na escola do Teatro Bolshoi. Eu fiz o teste sabendo que eu não ia passar. Foi o que eles falaram, né? Porque eu já tinha idade avançada. E tinha outro rapaz que também dançava, que também tinha idade avançada. Então eles falaram, olha, vocês não vão passar, vocês vão fazer o teste só para vocês verem como vocês estão mesmo, a técnica de vocês e ter essa experiência. Aí foi, né? A gente tava dançando... Tudo conspirando contra, né? Tudo conspirando contra. E antes da audição, nós estávamos em um período de muitas apresentações. Então a gente já estava exaustos e tipo assim, mais uma coisa, né? E como eu sabia que eu não ia passar, eu falei assim, mais uma coisa pra gente pensar. Sempre quando for fazer alguma coisa, faça bem feito. Porque assim, eu como sabia que eu não ia passar, eu carregava minha bateria, mostrava alguma coisa e depois descarregava. E ficava assim, sabe? Eu não dei o meu melhor na audição. Mas mesmo assim, o meu, mais ou menos, interessou para a escola, né? E eles realmente tinham o problema da idade, eles falaram... Quer dizer, essa questão do mais ou menos é muito relativo, né? Para você pode ter considerado mais ou menos, mas eles podem ter considerado muito bom, né? É verdade. Isso é bem relativo, depende de tanta coisa. Tanto é que eu consegui entrar na escola, né? Aí teve o problema da idade, eles entraram em contato com o diretor da escola e o diretor falou, não, eu quero esses meninos, eu confio em vocês, eu confio no que você está falando. Se você está falando que eles são talentosos, eu quero esses meninos na escola. Que bacana, assim né? Aí eu fui para Joinville no ano seguinte, no ano de 2010, né? E quando eu cheguei na escola, eu fui pro curso de dança contemporânea. E até então eu não tinha assim um conhecimento grande de dança contemporânea. Então, eu não queria ficar em Joinville, porque eu fui pro curso de dança contemporânea, sabe? Você queria fazer o balé clássico? Eu queria fazer o balé, né? Aí eu pensei, né? Poxa, se eu tivesse dado um pouquinho mais de energia, talvez eu tivesse conseguido a vaga pro balé.
E aí eu queria voltar para casa, mas eu falei, não, eu liguei, né, para minha irmã, que era também muito difícil. Eu sei que eu consegui um telefone emprestado e liguei para ela. E essa minha irmã é minha irmã mais velha, e eu sou o mais novo da família. Nós somos em 6 irmãos. Mas a gente tem uma conexão muito grande que parece que nós somos gêmeos. Às vezes ela sente as coisas. Então eu liguei para ela e a gente conversou sobre isso. Ela falou, olha, eu acho que você tem que aproveitar, você tá aí, sabe? Você tá fazendo alguma coisa. Claro. Tenta fazer diferente, tenta se mostrar. Que eu sei que você consegue. Então essas palavras que a minha irmã Isa me falou, eu não esqueço. E foi o que me fez seguir em frente, sabe? Eu era um dos únicos que a família não podia mandar dinheiro para Joinville. Porque assim, toda a família mandava alguma coisa. Então, a minha família quase sempre nunca mandava nada, né? E quando mandava era um pouquinho que eles tinham. Então, assim, eu tinha minha vida bem restrita, mas como eu não precisava de muita coisa, que a própria escola do Teatro Bolshoi tinha transporte para levar a gente para casa e, se preciso, levar para a escola, mas como eu não estudava na escola regular, no meu período que eu não fazia aula, eu ia para o Bolshoi fazer aulas inferiores, tipo da aula de terceira série masculina, segunda série, para aprender, e à noite fazia dança de salão e também fazia dança contemporânea na companhia profissional do meu professor que dava aula no Bolshoi. Então eu ocupei o meu dia de uma certa forma, assim, todo dia eu fazia alguma coisa. Só tinha tempo para dormir e era assim, né? E aí tudo relacionado, né, com a dança, para você poder se mostrar até, você dizer, eu tô aqui querendo, né? Isso, olha eu aqui, sabe? Tipo, eu tô aqui. Então foi meio que isso. E a escola viu. Eu acho que conseguiu enxergar que eu não tava de brincadeira, que eu tinha entrado tarde, mas eu queria alguma coisa. Então, assim, uma escola com 300, 400 alunos, sempre só 100 viajavam para fazer apresentações pelo Brasil inteiro, porque a escola dança muito, né? Pelo menos na minha época dançava muito em várias apresentações e a escola é bem requisitada. Então começou que eu mesmo no curso de dança contemporânea, eu entrava nos elencos de dança clássica. Então eu ficava assim, olha, gente, tem alguma coisa errada aí. Continuo tendo sorte, né? Com certeza que isso não é sorte. Isso é o resultado, né, de uma dedicação tremenda sua, né? É verdade. Eu trabalhei muito duro nesses anos. E até mesmo quando eu entrei na escola, foi tipo assim, foi uma coisa incrível, né? Como eu te disse, e para todos vocês que estão assistindo, a Ariel pode falar para a mãe dela e agradecer, que eu sou agradecido a essas pessoas, a essa família que me ajudou muito, a todas as pessoas. Saiu o elenco de Don Quixote e dá lá o nome do Valdemir para fazer alguma coisa. Vai viajar o Valdemir. Então, eu, que nunca tinha saído da minha cidade, que a primeira vez que eu entrei no avião foi para ir para Joinville, eu começar a viajar foi uma coisa incrível, assim, sabe? Eu tava virando como se fosse um jogo, eu tava muito feliz, porque eu achava que tudo era brincadeira, mas eu dava o meu máximo, sabe? Claro, mas qual é o problema de você se divertir em tudo que você faz, né? Isso aí, quando a gente ama o que a gente faz, a diversão vem atrelada, né? Vem junto. É verdade. E a gente faz muito melhor, né? Eu acho que esse é o ponto. Quando você faz alguma coisa que ama, tudo fica mais fácil, né? Fica, com certeza. A gente não vê dificuldade nas coisas, né? É verdade, se tem uma dificuldade, a gente vira para um lado, vira para o outro e tal, e vai levando, né? A gente sempre busca um jeito de fazer, né? E nesse período na escola, eu fiz muitas coisas. Tipo, na dança contemporânea, eu tinha destaque, porque a minha turma tinha, eu acho, se não me engano, 19 meninas e 3 meninos. Então, sempre precisavam de menino. Mas eu sempre estava lá na frente, sabe? Eu estava na linha de frente. E no trabalho do clássico também, viajando com a companhia. E aí, eu entrei já na 7ª série de dança contemporânea, porque eu já tinha idade avançada. E eu ia fazer só 7ª e 8ª, porque eu já dançava. Então, eu ia fazer 7ª e 8ª e ia me formar, né? Então, eu ia ser um profissional que poderia ir para qualquer outro lugar. Trabalhar ou pro exterior ou ficar no Brasil, né? Aí tá, ok. Fiz o melhor que eu pude nesses 2 anos. Consegui levar minha mãe, um irmão e uma amiga. E um amigo para minha formatura em Joinville. Então tinha alguém na cerimônia, porque a cerimônia é uma coisa muito bonita, muito emocionante, sabe? Tem os 2 dias de apresentações, mas tem
tem o dia de gala, que é a festa dos formandos, e tem também a colação de grau, onde várias pessoas são homenageadas, e quando você recebe o seu canudo, né, o seu certificado de formação. E aí, no dia da última apresentação, né, da noite contemporânea, era algo tudo muito novo. A escola contratou o coreógrafo Luiz Fernando Bongiovanni, que é um puta de um profissional, sabe? E ele trabalhou com a gente um balé incrível chamado Mundo Líquido. Era um balé, assim, incrível, bem do estilo europeu, sabe? E casou com o nosso corpo, casou com toda a turma. Nós ficamos felizes e aí foi, né? No último dia de apresentação, veio o diretor conversar comigo, o diretor da companhia, que ele gostava muito do meu trabalho, o diretor da escola e da companhia, né? E eles me ofereceram ficar um ano mais para se formar em dança clássica também. Então, tipo, eu não sabia onde eu estava, sabe? Eu fiquei assim, meio perdido. Falei, é o quê? Aí ele tipo, você se formou em dança contemporânea, mas você pode continuar um ano como se fosse mais uma série com o grupo de clássico. Porque na escola, para as pessoas que não entendem, para o curso de dança contemporânea, tem uma grade diferente para o curso de dança clássica. Isso. Hoje em dia é mais parecido, mas na minha época, por exemplo, se você era da dança contemporânea, você tinha menos horas de dança clássica e mais de contemporânea. Mas aí você fazia aula de circo, aula de literatura, de história da dança, de piano, sabe? Não é só dança, nem física, nem nada. Todo um contexto, né? Para você entender até a arte que você está vivendo ali, né? Isso mesmo. E conseguir passar isso para o público na hora da dança, né? Então, quando eles me ofereceram, eu não pensei duas vezes, eu aceitei, né? Falei, o quê? Eu vou fazer, eu quero fazer. Né? Não pensei em nada, só respondi que sim. Só que aí, como o projeto da Fundação André e Lúcia Maggi era até a formação, eu não tinha mais patrocínio. Então eu ia ficar em Joinville como? Né? Era outro problema para eu resolver. Porque tem uma coisa ou outra, né? E em Joinville as pessoas fazem grupinhos para alugar apartamento e tal. Mas eu não tinha um trabalho, não tinha como eu arrumar um trabalho regular para pagar o apartamento e ficar, né? Então eu comecei a dar aula particular de dança de salão, porque eu comecei a ser bolsista de um estúdio de dança de salão lá em Joinville, um estúdio de dança chamado Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, e eu comecei a aprender tango, salsa, forró, samba e bolero. Então eu dava aulas particulares depois de um tempo, né? E eu não foi assim, eu entrei hoje na dança de salão. Já tá dando aula eu de dança fiquei de salão. no intensivo, eu fazia todas as aulas e como eu já fazia balé, né, e dançava outras coisas, eu memorizava muito rápido as coisas. E como os professores passavam isso para os alunos. Então eu desenvolvi a parte de ser professor também de dança. Então eu consegui esse trabalho que quando eu não estava no Bolshoi, eu estava dando aula de dança de salão ou numa companhia de dança chamada Ama-se de Dança, que é lá de Joinville, que também o horário me permitia fazer. Então eu recebia, eu lembro na época, era uma ajuda assim, de um projeto da Lei Rouanet. Eu recebia, se não me engano, era 400, era 500 reais por mês. Que era uma coisa assim, uau, tô recebendo dinheiro por estar dançando, sabe? E nunca tinha acontecido isso, né? Então todo mês eu recebia. A gente tinha um trabalho, realmente eu vi isso como um trabalho. E era o que me manteve esse ano na formação de clássico. E aí, nesse período de estudar no balé clássico, na turma de clássico, eu estudei com pessoas que estavam desde de 8 anos de idade na escola. Tipo, cumpriu 8 anos de escola Bolshoi, sabe? Gente muito boa. E às vezes eu me perguntava, sabe, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes a gente tem uma insegurança, né? É verdade. De achar que a gente não tem tanta capacidade, ainda mais você, né? Que começou tarde, com dificuldade, com tudo. Você meio que não se reconhecia ali dentro daquele universo, né?
Sim, Você então pensando, o que que eu estou fazendo aqui? Não, não tem sentido, né? Se você está ali, todo mundo acha que você, né, é bom, senão não tinha te chamado, você não tinha ficado. Não? Então, é difícil, né? Você não questionar isso. Meu Deus, será que eu, né, mereço isso tudo e tal? Isso a gente tem que saber que merece sim, né? é verdade. Aí foi, tipo, foi uma batalha muito difícil para mim, porque assim, Uhum, tinham bailarinos muito talentosos nessa turma, né? Porque assim, uhum, quando forma o clássico, forma-se o contemporâneo também. Então são muitos bailarinos disponíveis para o mercado de trabalho. uhum, Então eu imaginava se eu ia conseguir uma vaga na companhia jovem do Bolshoi depois que me formasse. O que eu ia fazer? Se eu iria voltar uhum. para Rondonópolis, que não tinha nenhum teatro, né? Então eu trabalhei duro, mais esse ano na turma de dança clássica, estudando Clássica. com pessoas incríveis, com professores incríveis. O meu professor que formou a minha turma, ele foi solista do Teatro Bolshoi de Moscou. Então, assim, é um HD humano, tudo sobre balé ele sabe, tudo sobre dança caráter ele sabe, sobre interpretação. Então, ele me ajudava em aula, em técnica, mas também ele me inspirava em outras coisas, como fazer maquiagem, porque ele fazia a maquiagem dos principais. Então, assim, Uhum. houve momentos de, muito, de muito aprendizado dentro da escola, sabe? E lógico que preocupava chegar no final do ano e não ter espaço nessa tão sonhada primeira companhia, né? O primeiro trabalho que era a Companhia Jovem do Teatro Bolshoi do Brasil, né? Uhum. Então, passou esse ano, né? E no método Vaganova e na escola, eles precisam ter um padrão para mostrar os bailarinos, né? Em aula. Porque quando é uma aula de uma avaliação de balé, consiste em todos os professores assistindo, pianistas, todos os funcionários da escola geralmente participam da última formatura, dos últimos alunos, porque eles acompanham Uhum. os alunos Desde pequenininhos, né? desde pequenininho. Então tem É. uma banca gigantesca e bailarinos ali assistindo, até bailarinos da escola, às vezes tem convidados de fora, né, bailarinos do Brasil, até do exterior, para assistir às avaliações. E aí, existe um negócio que nem todo mundo que não faz dança ou já foi numa escola como o Bolshoi tem conhecimento. Existe a barra central, que é onde geralmente ficam os melhores bailarinos. Que isso, o professor escolhe esses bailarinos a dedo para ficar nessa barra central, que é como se fosse uma pintura, né? Como se ele fosse um pintor e ali ele vai mostrar o trabalho dele naqueles anos, né? Uhum. E chegou o dia de fazer essa seleção e colocar esses bailarinos lá. E ele falou meu nome. E ele falava o meu nome que, assim, eu tenho a parte humorística muito aguçada também. Tudo eu faço um meme, tudo eu faço uma Uhum. piada. E esse professor russo, ele me chamava de Valdini, porque ele não sabia falar o meu nome direito. E aí Uhum. ele leu que Valdini ia para a Barra Central, junto com os outros bailarinos que tinham 8 anos, 10 anos lá Uhum. ali na escola, sabe? Que tinha muita gente Uhum. com potencial. E eu era o único, eu e um outro amigo eram os únicos que tinham entrado há um ano e já estavam lá nessa barra. Na barra. Então foi assim algo, oh meu Deus, o que eu estou fazendo aqui de novo? Mas vamos lá, só segue o fluxo. Você tem que parecer como os outros, você tem que se parecer bom como os outros, sabe? Ninguém pode falar assim, foi ele que ele veio do contemporâneo ou ele Uhum. entrou tarde no balé. Não, eu tinha que mostrar alguma coisa. Uhum. Então, Claro, eu me claro. dedicava muito, sabe? E esse professor era como se fosse um anjo que estava ali para me ajudar. Ele te puxou, né? E E você aí, estava assim, aberto para esses desafios, né? nesse ano, que era 2012, era o aniversário de 12 anos da escola, né? Uhum. E ia sair o elenco, então chamaram todo mundo para falar que era um evento muito importante. Nisso, nos 10 anos, eu já tinha dançado com solistas do Bolshoi de Moscou, que era Natália Osipova, para quem é Uhum. da dança conhece que esses É. russos são muito famosos. Eu dancei com Ivan Vassiliev e fui ensaiado pelo Vladimir Vassiliev, que é considerado Uhum. o deus da dança do século XXI.
E ele foi um famoso bailarino na época dele, junto com o Baryshnikov. Ter o contato com essas pessoas, eu já imaginava que eu estava num filme. E no aniversário de 12 anos, chamaram todos numa sala para falar do elenco. E aí foi falando os nomes que eu já esperava, só não esperava o meu, né? Aí falou, a dança dos tambores, que é uma parte do balé La Bayadère. E eu amava essa dança, porque eu já tinha assistido no Cubalé 2006, quando eu fui para São Paulo. Então, assim, eu sonhava dançar isso também. E eu dancei a versão russa como solista. Eles me colocaram eu como solista de dança dos tambores no aniversário de 12 anos da escola. Né? Então eu fiquei assim, meu Deus, eu que acabei de sair do contemporâneo, vou dançar de solista num balé. E você depois não parou de ficar achando que você não era capaz? Ou o que eu estou fazendo aqui? Você não parou não com isso? Sempre eu me pergunto, porque eu acho que o meu senso crítico é muito grande. Né? Não, então, isso é muito bom, né? Você ser assim, perfeccionista, tem um lado bom e um lado ruim, né? Sim. Mas o lado bom é que você está sempre tentando se superar. Nunca tá bom, né? Nunca tá bom. E a gente está sempre querendo melhorar. Acabou de entrar aqui o pianista Eduardo, que era o pianista na escola e na companhia, então era um amigo de trabalho. Alô, Edu. Muita gente não sabe, mas as aulas de balé clássico muitas vezes são feitas com o pianista do lado, né? Isso. Lá no Bolshoi, todas as aulas de balé são com pianista? Com pianistas. Tudo é com piano. Então, era incrível também. Era um sonho, né? Porque você vê a pessoa tocando para você dançar, que podia ser mais lento ou mais rápido. Você podia ficar sei lá, 2 horas saltando e a pessoa estava ali com o dedo pegando fogo, mas estava tocando para você. É outro ambiente quando você tem um pianista. É diferente. Eu fiz aula de dança com pianista na sala de balé no Centro de Dança Rio. Né? Eu fiz com a Noêmia Edelman também. A tia Nelly, que era pianista, tocava, né, nas aulas da gente. Então, assim, a Noêmia Edelman foi minha professora quando eu era pequenininha, ela era russa também. Mas, assim, para quem não sabe, as aulas de balé clássico são feitas com acompanhamento de piano. Isso é interessante, de até procurar ver, né? Algum vídeo e tal. É outra coisa, não tem nada a ver com fita, como é esse Spotify, de você colocar na coisa, você bota a música que você quer, mas é completamente diferente. Eu fazia aula. Desculpa, pode falar. Não, eu fazia aula de jazz também lá no Centro de Dança Rio, com tambor. Tinha o baterista lá, que é a última aula de sexta-feira de jazz e contemporâneo, enfim. Na minha época não era contemporâneo, hoje em dia que é. Na minha época era jazz moderno. Eu peguei essa época também. Então, assim, era uma delícia. A gente ficava esperando a semana inteira para fazer aquela aula com aquela bateria no meio da sala. Né? É outra vibração. Você sente o som, é outro papo. Mas olha só, você falou um negócio aí que eu acho que é bem importante até para bailarino profissional pensar muito, né? Não é só você ter a técnica do balé, não é porque você tem uma técnica apurada e boa que você vai ser um bailarino bacana, bom e tal. Você tem que ter um lado teatral muito grande. Você tem que saber interpretar aquilo que você está dançando. Se você não tiver isso, você não chega em lugar nenhum. Você é só bom com a perna aqui. Tá bom, mas a perna aqui muita gente faz. Mas e o resto, né? Esse teu lado teatral, porque o teu lado teatral é bem aguçado, né? Foi isso que eu também fiquei meio encantada. Quando eu vi você fazendo a irmã da Cinderela, né? Aquela coisa cômica, né? No vídeo que você mandou para mim, né? Eu fiquei encantada ali. Eu falei, nossa, ele vai render demais, né? Na troca criativa da gente, né? Nessa coisa. Como é que você vê esse lado teu, bem intenso, teatral, te ajudando na dança? Eu acho que, assim, tem a técnica muito apurada, ele vai conseguir trabalho. Mas quando você tem técnica e você tem expressão, sabe? Você sabe se expressar, você sabe se transformar e se moldar para um personagem, isso te dá uma credencial, sabe?
o meu professor falava e a minha primeira professora, Sara, sempre falava que um primeiro bailarino, ele tem coisas específicas para ele ser um primeiro bailarino ou se tornar um principal. Não é só a técnica, não é só a perna alta. Uhum. E no decorrer do tempo, eu fui aprendendo isso. Sabe? Que um bailarino, para ele chegar a um nível de ser um principal bailarino, ele está à frente de um balé todo, de um corpo de baile, ele precisa, sim, ter expressão. E ele precisa ter verdade na dança dele. Uhum. Eu acho que a capacidade artística e de interpretação e mise-en-scène, que usa muito no balé, né? Porque muitas pessoas não sabem que a gente não fala nos balés. É muito difícil você escutar um som dos bailarinos em cena. Uhum. É de extrema importância o bailarino ter expressão e saber se encaixar no personagem, sabe? Então, quando eu danço, eu tento passar coisas também do meu cotidiano. Igual você falou da minha atuação em Step Sister. Uhum. Às vezes eu me sentia assim, constrangida, porque as irmãs estavam chamando mais atenção que a Cinderela. Uhum. Porque tudo que eu assisti, tudo que eu vivi nesse período, eu coloquei nessa Step Sister, sabe? Eu criei a Griselda, né? Que já é um personagem que existe já no balé, mas eu criei a minha versão dela, sabe? Meio antipática, meio metida, meio diva. Então eu coloquei personagens que eu encontrei no meu caminho nesse período de formação. Por exemplo, muitas coisas que eu usava de braços e de rostos e caras, eu usava que eu aprendi com a minha professora Gália, russa, que aprendi lá no Bolshoi. E você fez isso tudo de sapatilha de ponta, né? Isso, eu fiz tudo de sapatilha de ponta. Eu nunca tinha colocado uma sapatilha de ponta. Então foi... Ó, quem quiser ver o Val na ponta, tá lá no meu feed do Instagram. Eu fiz umas fotos dele com ponta, que eu há um tempão procurava um bailarino que usasse ponta, né? E quando eu achei o Val, eu falei, ai, a gente vai fazer, traz sua sapatilha de ponta, porque a gente vai fazer foto com ponta, né? E o trabalho com ela é incrível. Falar um pouquinho da Ângela, assim, quando eu conheci ela no Instagram, porque eu vi que ela tinha feito trabalhos com outros bailarinos amigos, né? E bailarinos famosos, bailarinos do Royal Ballet. Eu falei, meu Deus, que mulher é essa? Eu preciso fazer fotos com ela, porque eu não sabia que tinha um profissional na área de fotografia de bailarinos, que é difícil, não é só saber tirar foto. Você precisa conhecer os movimentos. Então, sim. quando eu vi as fotos dela, eu que sou muito crítico, eu olhava tudo. Olhava a unha, olhava o olho. A mão, o dedo, a expressão facial, o pé, né? A posição do andeó, joelho. Tudo isso a gente tem que saber, né? Eu vi as fotos com a Ângela e foi assim, um trabalho incrível. Cada bailarino tem um físico diferente. Tem algo bom a se mostrar. É muito importante o fotógrafo ter o conhecimento em dança, porque ele precisa direcionar o bailarino de uma forma que ele não fique desconfortável, né? Mas que tenha uma cobrança na execução dos movimentos para que saia perfeito a captura da imagem, né? No caso, a fotografia. Isso. E assim, esse dia foi incrível, né? O nosso trabalho. Pra gente também. Que as pessoas às vezes só veem a foto, né? Lógico, não vai saber toda uma história. Mas teve todo um contexto, toda uma conversa, né? Uma troca. Claro, a gente trocou. A troca criativa, para mim, é tão importante quanto a hora lá do ensaio, da gente saber o que a gente está fazendo. Né? Porque com a troca criativa eu vou saber aonde você é melhor, eu vou saber o que você gosta de fazer. Porque não adianta eu querer uma coisa e você detestar aquela coisa que eu quero que você faça, verdade. Entendeu? Então a gente tem que estar assim, bem junto no objetivo. Isso para mim é uma das coisas mais importantes, uma das principais coisas dentro do meu processo. Né? Eu conversar com o bailarino e saber o que ele espera das fotos, qual o objetivo dele com aquelas fotos, né? Olha, a Isabela está perguntando qual a parte do processo do ensaio que vocês mais gostaram? Para mim foi encontrar a Ângela, porque a nossa energia... Para mim foi desde
da primeira mensagem que você mandou para mim. Aí, quando o bailarino me manda mensagem, ou eu mando o bailarino e tal, a gente se conhece um pouco mais, né? E eu Sim, fiquei doida com essa parte teatral dele, com essa parte criativa dele, com ele poder usar ponta, né? Eu acho que para mim foi o mais importante foi esse início, sabe? Esse planejamento todo para a gente verdade. chegar até onde a gente queria. E foi bem mais além do que a gente estava imaginando, né? Não, é verdade. O resultado final também é incrível, né? Que depois que você passa pelo sufoco de você para chegar nesse dia, porque eu também sou muito ansioso. Então, eu E foi, esperava, e eu esperava foi chegar um. esse dia, sabe? É. O teu voo atrasou, você foi parar em São Paulo, não E conseguia vir, né? a A gente gente teve que teve, desmarcar, remarcar para outro dia. a gente teve que fazer Né? tudo isso, trocar um É, monte de coisa. E é isso que eu falo, gente, do profissional. Que, por exemplo, eu de novo pensando, uma profissional como a Ângela, que tem, tipo, muita coisa na bagagem, que fotografou grandes pessoas, grandes artistas, né? E ela ia me fotografar e eu atrasado, sabe? Eu com você é problema de artista voo. igual a todo mundo. Na hora da arte, fica todo mundo igual, sabe assim? É igual lá para cima, são artistas, né? Sim, Mas são artistas como eu também. Eu me considero, de uma certa forma, artista, né? você Porque é. a gente pensa, né? Não é só técnica, aí entra também para o meu lado, né? Não é só você conhecer a luz, você tem que ter uma coisa A que sensibilidade, chame a né? atenção, que você consiga espremer do artista que você tem na mão as melhores coisas e não desperdiçar nenhuma gotinha do que eles podem dar para você. Esse é que é meu objetivo maior, né? Saber com quem eu estou lidando e saber como puxar ao máximo as coisas, porque o ensaio é cansativo, né? O É ensaio cansativo. é extenuante. Você, E nós você ficamos o dia faz, inteiro, né? você repete, foi das 10 da manhã até as 6:30 da tarde, né? Mas agora a gente tem problemas, porque é difícil escolher uma foto sua que Muitos todas problemas, são lindas, sabe? Eu acho que todas conseguem passar o que muitos eu realmente problemas. sou, É, sabe? Passar a que minha bom. essência. Eu Isso é o acho. melhor, né? Assim, mas isso tudo não teria sido possível se a gente não tivesse conversado bastante antes, se eu não tivesse conhecido o teu trabalho, se eu não tivesse conhecido a tua história de vida, se eu não tivesse conhecido nada. É Isso aí verdade. seria impossível, porque a Isabela falou, as fotos mostram a conexão da gente. Sim, né? Isso Porque a mesmo, gente está Isabela. alinhado, a gente está alinhado no objetivo, né? Então, o que eu quero é o que você quer. E quando a gente planeja isso antes, na hora do ensaio, tudo flui de uma maneira maravilhosa, porque eu já sei o que eu quero, eu já sei o que você espera, né? A gente está entrosado, a gente Sim. sabe o que a gente vai fazer ali, então não dá para perder tempo. Por Isso isso mesmo. essa dificuldade de escolher as fotos. Porque tudo fica bom, tudo fica lindo, né? Tudo fica bom, exatamente. Quer dizer, às vezes tem um pezinho assim, assado cozido, que a gente É, descarta, né? isso. Que Mas é assim, normal, a gente vai testando, né? Uma coisa é que a gente verdade. acha que vai ficar maravilhosa, fica um horror, fica horroroso. E uma coisa que a gente, acho que isso vai ficar horrível. Mas vamos tentar, porque, né? Pode ser que. E a gente tem uma baita surpresa, né? Da coisa tá se mostrar linda e maravilhosa, completamente diferente do que a gente imaginou, né? É isso mesmo. Mas é isso, Val. Então, olha só, eu acho que já que eu fiz aqui uma, um roteirinho, né? Eu acho que a gente conseguiu falar sobre tudo que a gente queria. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Assim, da sua carreira, algum conselho para um bailarino que esteja começando, esteja somente focado em técnica, em colocar a perna lá no alto? Alguma coisa para eles? Que é muito importante para a pessoa, para o bailarino querer. Por exemplo, eu realmente quero ser um bailarino. Que aí você vai querer ser um bailarino, você tem que saber que é uma carreira difícil. A todo tempo. Muita gente não sabe que isso é profissão, que você ganha dinheiro dançando, que você é contratado por companhias
que te pagam para você dançar, né? Fazer Isso. aquilo que Olha você que gosta. Muita ruim, gente hein? não sabe. Olha que ruim, ficar dançando 5, 6 horas por dia. É muito ruim, né? Claro que não. Se você está recebendo para dançar, você faz um espetáculo e no final as pessoas trazem flores para você. E assim, É. eu não consegui terminar minha história, porque é longa, tem muitas pérolas. Assim, mas vocês podem me seguir no meu Instagram. Tem 2 Instagrams. Um de pintura, que é o Art Costa, que nós estamos falando agora. E eu tenho o valcosta.dancer, que é onde tem fotos de viagens, vídeos de apresentações. Então, vocês podem estar seguindo lá também, tá? Mas, para resumir, eu consegui realizar muito dos meus sonhos. Eu entrei na Companhia Jovem do Bolshoi, eu me tornei professor e olheiro da escola. Então, eu viajava pelo Brasil escolhendo crianças para entrar na escola. Então, isso foi uma oportunidade muito boa. Viajei para o exterior, dancei na Suíça, com a escola Bolshoi, dancei no Paraguai. Fui contratado pela companhia na África do Sul, Joburg Ballet, na África do Sul. Depois regressei para o Brasil, fiquei em Rondonópolis, voltei para o Rio, dancei na cerimônia, no elenco profissional da cerimônia paralímpica no Rio de Janeiro, em 2016. E em 2017 eu vim para os Estados Unidos. Tem 3 anos que eu estou aqui, eu danço na companhia Atlantic City Ballet. Essa companhia é uma companhia que tem 30 anos e a diretora ela foi bailarina do EBT, no tempo dela, né? Porque ela agora ela já é diretora, né? Então ela não dança mais, ela está aposentada. E aqui nessa companhia eu danço os principais papéis, sabe? Eu danço balés que eu não dancei antes. Por exemplo, interpretar o Conde Drácula, que é uma coisa que eu só tinha visto em filme. Igual a Ângela falou, eu fui uma das Step Sisters do Balé Cinderela. Uhum. São Ai, coisas que foram vejam, montadas no vejam, meu corpo. pessoas, caçem no YouTube, vejam o Val fazendo essa performance, porque assim, é sensacional, é incrível, incrível mesmo. Mas continua, vai. Só abrindo Muito obrigado. parênteses. E eu acho assim, só para resumir, eu acho que, como você me perguntou, sobre o que o bailarino precisa para ter sucesso. Eu acho que o primeiro é querer, que eu falei para você. Segundo, é saber as suas limitações. Não querer ser igual a pessoa russa que ele viu lá no vídeo, sabe? Não desistir, sabe? A gente nunca pode desistir. E eu aprendo isso no decorrer da minha vida, que às vezes eu penso, nossa, eu podia parar agora. Mas eu penso, poxa, eu já vivi tanta coisa para parar aqui. Esse eu acho que ainda não é o final. Então você precisa ter persistência, bailarina. Você precisa ir além. E como a gente conversou nessa live, não pensar só na técnica. E pensar no emocional. Sonhar. Eu estou aqui porque eu acreditei no meu sonho. Às vezes eu não consigo entender a dimensão, sabe? E eu só tenho que agradecer, que às vezes não seja a hora de entender e sim viver. Mas assim, a dança, depois que eu entrei nela, né? Ou ela entrou em mim, ela mudou minha vida da água pro vinho, sabe? Essa oportunidade, essas pessoas que eu conheci no meu caminho, na minha carreira, né? São pessoas incríveis. E em cada lugar que eu fui, em cada país, em cada cidade que eu dancei, eu trouxe comigo, na minha bagagem, essas pessoas que me ajudaram e essas pessoas que me deram força. E hoje vocês estão fazendo parte da minha história também. Eu só tenho que dizer para vocês que você tem que ter determinação, saber o limite do corpo de vocês, mas não se contentar com pouco. Isso dizendo a você, nunca se compare com ninguém. Eu espero conseguir muitas coisas e poder ajudar outras pessoas como eu fui ajudado. O bailarino também, por mais que ele seja muito bom, que ele gire 10, que ele gire 20 piruetas, o bailarino ele tem que ter humildade. Ele tem que ter humildade para aprender outra metodologia, principalmente os bailarinos Todo clássicos. mundo, né? Isso, que Todo às vezes, o bailarino clássico, por ser uma das danças mais difíceis que existe, eles acham que eles sabem tudo. Mas é muito interessante você aprender a dançar outras coisas. Então essa é a minha dica. Esteja sempre aberto a aprender e não pare. Maravilha, muito bom. Olha, foi ótimo a gente ter batido esse papo. Eu acho que esse espaço assim é mega importante para as pessoas conhecerem
o bailarino que está atrás das fotos, né? Eu acho que Isso isso mesmo. é super importante, né? Que você personifica ali aquela imagem, né? Foi um prazer ter você aqui. Matamos um pouquinho as saudades. Isso mesmo. Muito bom estar com E você nessa sigam o pessoa. Val, sigam o Val.